Hoje eu vou falar sobre criatividade, como ter mais criatividade, mais organização e criatividade com seu conhecimento, principalmente no contexto do trabalho, assim, mas eu vou tentar integrar um pouco desses dois mundos, né, de organização e de criatividade, porque às vezes se demandam criatividade e parece que essa coisa está completamente desvinculada da organização ou do próprio conhecimento, mas isso tem pontos em comum, assim, né? Claro que uma pessoa que é dita criativa, né, ou classificada como criativa, às vezes ela não é colocada como organizada necessariamente, mas existem inúmeros exemplos de que na verdade isso é uma grande interação, assim, né? Talvez as pessoas criativas não sejam organizadas da forma convencional. E eu nem gosto tanto dessas classificações, né? Você é criativo, você não é criativo. Eu acho que a gente vai aprendendo as coisas e o conhecimento, o repertório tem tudo a ver com isso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Como o conhecimento, aquilo que a gente está adquirindo, tem repercussões diretas assim na criatividade. E contextualizando um pouco, eu já trabalhei com design, com edição, com social media basicamente, né? Fazia muitas coisas na verdade diferentes. Já trabalhei em outros canais de YouTube também, além do meu. Então, estive em contato com esse aspecto criativo, digamos assim, mais artístico, mas um artístico voltado também para a parte comercial, né? Que entram algumas limitações, algumas questões ali que não vão simplesmente da minha pura arte, digamos assim, né? Então, eu trouxe esse assunto porque foi um dos grandes incômodos que eu tive, assim, para buscar falar, não falar na verdade, né? Mas começar a estudar formas de organizar melhor o meu conhecimento, o meu repertório ali, a ponto de ter uma criatividade um pouco mais assertiva, assim, porque ano passado estava trabalhando com design e um dos problemas que eu tinha, assim, era de assim, acertar o design para aquilo que o cliente estava buscando ali. Enfim, isso se prolongou por um tempo, assim, e tinha muitas alterações. E isso, para quem já trabalhou com algum trabalho, algum tipo de trabalho criativo, né? Seja na escrita, seja na apresentação de alguma coisa, seja no design, na música, sabe que você editar muito alguma coisa ali, sendo que você já tem um certo conceito, ou então um alinhamento prévio, às vezes é um pouco desgastante. E, enfim, eu não atribuo isso só a um lado ou outro, sabe? É uma interação de coisas. Se eu tô olhando um pouco pra cá, às vezes que eu tô com um roteiro. Mas eu sei que isso é incômodo quando essa criatividade não encontra uma certa assertividade assim com o que é demandado, né? Ainda mais nesse contexto de trabalho criativo, né? Trabalho criativo e muitas coisas exigem criatividade, além da questão artística, né? Muitos trabalhos exigem uma certa criatividade que às vezes está meio implícita. E eu aprendi muito com isso com o Murilo Gun. Há muitos anos atrás eu fiz um curso gratuito que ele liberou. E ele estava falando sobre como diversos contextos assim, de trabalho você precisa de uma criatividade, né? De uma certa inventividade ali para encontrar soluções relacionando muito à questão de resolução de problema. E isso está muito relacionado ao seu repertório, né? Então, aquilo que você acumulou de história, de conhecimento, vai guiar a criatividade de certa forma, né? Não é aquele estrago que vem do nada. Vem do nada, talvez um momento, né? Você às vezes não sabe localizar da onde vem, mas não é por isso que a criatividade não é algo que pode ser construído, desenvolvido através desse repertório, que é uma das formas, né, de desenvolver essa certa criatividade. Então, nesse contexto, né, de criatividade e demanda, trouxe algumas ideias aqui que podem ajudar nesse sentido, porque me ajudaram bastante na época, apesar de, assim, no final das contas, a gente, de fato, ir para caminhos diferentes, né? Mas sempre me ajudou. Então, uma coisa que é importante é que eu falei de repertório, né? Mas, assim, tudo é informação, tudo pode ser conhecimento, sabe? De alguma forma. Tudo pode ser aproveitado de alguma forma. E eu digo pode ser, não é que vai ser aproveitado, o que tudo é importante, é o próximo tópico. Mas para esse primeiro tópico, assim, tudo pode ser uma fonte de certa inspiração ou de anotação para um momento posterior. Então, desde uma conversa que você tem até
Uma observação que você tem aqui, eu estou vendo aqui vários prédios, né, na minha frente, dos meus vizinhos, não tão próximos assim, e tudo pode ser essa observação. Às vezes, por exemplo, eu com esse monte de prédio, eu sinto que eu estou meio que naquele panótico, não sei o que se fala assim exatamente, mas é uma das filosofias, né, de moral, que é um pouco dessa vigilância constante, né? Então, observando isso e relacionando, eu tive esse aspecto criativo aqui, inclusive aqui na hora do vídeo também. Eu já pensei nisso, na verdade, em outros momentos, mas como eu disse, essa criatividade ela vem de outros contextos, né? De um repertório prévio. E é importante demais para a gestão de conhecimento que a gente, às vezes, diminua um pouco as barreiras relacionadas ao conhecimento, porque isso pode ajudar a gente a valorizar cada vez nossas ideias, nossas observações mais, inclusive coisas que são inesperadas, e o inesperado pode ser criativo. E aí o segundo ponto, ele vai um pouco de encontro a isso, mas de forma a um pouco frear nisso. Então, ampliar o olhar, né? Então, naquela época eu estava buscando mais coisas. Por que que meu repertório de psicologia tem a ver com isso aqui que eu estou produzindo para essa loja aqui enfim, que vende produtos físicos, sabe? Tipo, o que que tem a ver, o que que eu posso colocar aqui? Muitas dessas coisas não foram para frente, não cheguei a, de fato, colocar assim, mas eram repertórios que eu poderia tentar, né? Na verdade, naquela época, eu acho que eu poderia ter melhorado um pouco mais da comunicação disso, né? Comunicação daquele formato, daquela ideia, daquele design, enfim, em termos de convencimento, né? Um pouco engraçado porque eu estava trabalhando no comercial e mesmo assim esse convencimento, quando o cliente já está meio que comprado, né? Já está com você, também é preciso, né? E, enfim, na época. E eu não acho que é só isso, não vou também colocar só essa, essa questão para mim, mas é o que eu tenho, que eu posso falar aqui, né? Mas enfim, o segundo ponto é que, apesar de toda essa vastidão de possíveis ideias, de possíveis formatos de conteúdo e livros, uma coisa que eu aprendi bastante com os primeiros capítulos do Segundo Cérebro é que nem tudo é importante, sabe? Nem tudo você precisa ter no seu sistema, no seu ambiente externo, né? Então, a gente sai desse tudo, desse grande universo, assim, de coisas, de possibilidades, e vai ter que restringir para poder criar dentro de um espaço pequeno e não se perder, né? Não ficar perdido ali com muitas informações. Então, é importante essa questão que nem tudo vai ser diretamente importante ali naquele momento, mas pode ser para o futuro. E aí, uma boa forma de ponderar isso através de alguns critérios, né? Então, simplesmente de você olhar para aquilo que você está fazendo, né? Então, eu estava olhando demais pro meu design, pro meu repertório ali de comercial e tudo, e pensando em estratégia ali de como poderia melhorar algumas coisas. Então, simplesmente para deixar mais rápido, porque eu não estava muito engajado necessariamente ali, né? Depois de alguns momentos assim, e é isso. O trabalho não é sempre para ser essa coisa linda e maravilhosa, né? Apesar de um trabalho criativo, muitas vezes. Mas encontrar formas ali de olhar para aquele objeto. Então, o que está demandando, sabe? O que precisa para aquilo ali. Isso já pode ser algum tipo de critério, e era um dos critérios que eu tinha, assim, né? De tanto suspender algumas coisas, então, tipo, não posso fazer uma coisa muito fora da curva, muito fora da caixinha aqui, porque nesse contexto, com essas pessoas, nesse momento, não vai funcionar, sabe? Tipo, não vai funcionar para ser publicado, né? Não era nem para o público necessariamente, mas o antepúblico, né? O público que está anterior ali. Isso é bem importante, ainda mais quando você trabalha de forma criativa para alguém, né? Então, é isso, nem tudo importa, e a partir disso você precisa definir alguns critérios que vai tanto, claro, se você está trabalhando com coisas mais pessoais, tanto os seus, mas também do cliente, né? E aí eu não falo necessariamente o cliente
cliente que tá te pagando, assim, mas assim, a ideia, né? Aquelas pessoas que compram a sua ideia. Vou colocar isso, e aí você pode colocar com um termo metafórico, não precisa deixar que é naturalmente assim, né? Que, enfim, geralmente quem trabalha com arte também às vezes tem uma certa resistência a esses termos mais comerciais, porque é isso, né? Como eu falei, às vezes isso de fato te limita e te ferra, tá ligado? Mas digamos que é isso, né? Tem o próprio público, né? As pessoas que vão ser impactadas com o seu trabalho criativo, que eu já falei que pode ser desde a questão artística até uma forma de apresentar uma planilha, tudo pode ser envolver uma criatividade, uma resolução de problemas em diferentes níveis a partir de diferentes perspectivas, né? Mas a importância de um critério para a gente não se perder também no mundo de informações, né? Então, tipo assim, eu tinha um repertório da da psicologia, mas aí dentro da psicologia tem várias áreas, tem a psicanálise, tem a comportamental, tem a gestalt, aí tem outro repertório ali de música, tem outro repertório só do design, sabe? Então, tipo, vão tendo muitas coisas ali e às vezes limitar esse repertório é bom. Então, por exemplo, na questão do design, é muito comum, se você já viu alguma coisa mais profunda sobre design, você vê algum curso que fala sobre Gestalt, que é uma das abordagens da psicologia, e que, enfim, no começo ali, e eu acho que até agora também, porque não é um tópico que eu estudo muito, né, a Gestalt em si, estava muito relacionado à percepção, né? Então, aquelas imagens, sabe, tipo de tinta, é, imagens de completar a figura. Não necessariamente isso é Gestalt, isso é a clínica da Gestalt, mas enfim, tem coisas relacionadas ali que às vezes as pessoas classificam como a Gestalt, mas não necessariamente pode ser uma outra coisa. Mas fato é que dentro do próprio design tem essa área já da Gestalt, né? Voltada para a percepção, mas todas as áreas têm, né? Uma coisa da percepção que é um processo psicológico básico. Mas entende que é uma limitação, né? Então eu tenho esse amplo e é um critério o que se aproxima mais na questão do design, da percepção. Né? Nesse caso, o design pode ser estudar um pouco mais sobre Gestalt, poderia ser uma coisa que eu tivesse feito mais na época. Mas é isso, como eu falei, não necessariamente a peça em si é o que eu estava precisando, né? A forma de fazer o design que eu estava precisando, mas a forma de convencer que aquela proposta de design poderia ser mais útil, não só na minha opinião, sabe? Mas enfim, gerar de fato o impacto necessário e demandado ali para aquele contexto que era um contexto comercial, um contexto de uma loja, um contexto de um produto físico, então demanda coisas diferentes. Então é isso, e aí para sintetizar aqui, o trabalho criativo ele vai envolver uma série de liberdade, mas também de restrições, e às vezes o seu resultado não está sendo tão assertivo, tanto em termos da forma, mas também do repertório, né? Dessa falta de repertório, que tudo pode ser, de certa forma, um repertório. Isso é muito importante não só para a criatividade, mas para a gestão de conhecimento de forma geral, porque às vezes uma ideia que você está tendo na rua pode ser algum parágrafo, algum trecho de um artigo que você precisa escrever, enfim. Então valorizar isso é bem importante no nosso ordinário cotidiano, é muito bonito, tem muitas coisas a acrescentar, mas nem tudo a gente consegue agregar de fato, então a gente precisa estabelecer alguns critérios básicos para a gente limitar, e aí dentro daquele espaço que é limitado em termos talvez físicos ou de repertório descrito, a gente se libertar para criar coisas dentro da lei, né? Então, enfim, é um pouco das ideias que eu queria trazer sobre criatividade, um tema um pouco que parece diferente da gestão de conhecimento, mas tem muita coisa a ver, né? Porque é isso, com essa amplitude de repertórios, essa mistura, você consegue criar coisas, talvez não 100% originais, mas com certeza mais criativas do que você não ter repertório algum. Então é isso, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos chamada que eu estou denominando o Triângulo. Então eu estou contando um pouco da minha trajetória com a gestão de conhecimento e eu vou deixar um primeiro vídeo indicado aqui
primeiro vídeo que eu postei dessa série. É uma série que é um pouco descontínua, assim, mas pelo menos os primeiros vídeos, acredito que vai seguir essa linha um pouco mais contínua. Então vai lá, que eu falo mais sobre essa amplitude, conto um pouco da minha história também relacionado à gestão de conhecimento, tem um pouco mais da fofoca que eu contei aqui no começo. E é isso, e até o próximo vídeo.